Vai conversar com o Pedro Peres. Ele foi aprovado em hematologia, segundo lugar na Unifesp, passou também na Unicamp, no Einstein, USP São Paulo e USP Ribeirão. Obrigada por ter aceitado o convite, Pedro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Amira. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Medcoff, pelo convite. E vamos dar as dicas aí desse momento tão importante na nossa carreira aí. Muito bem, Pedro. Eu acho que para a gente começar, é importante saber qual que é o seu currículo, qual foi sua formação até aqui. Tá. Então, eu fiz graduação em medicina na Unifesp EPM. Me formei em 2018 para 2019. Aí emendei com a residência de clínica médica também na Escola Paulista, Unifesp EPM. Aí depois, foi bem no auge da pandemia, acabei optando por não prestar a prova. Fiquei na preceptoria da residência de clínica lá e fiquei trabalhando na pandemia. Tive várias experiências legais. Fui ser preceptor da emergência da FMABC, trabalhei no HC também, na UTI de nefro. E foi um momento que eu também fiquei bastante em contato sempre lá com a Unifesp também. E aí, 3 anos depois, eu falei, não, preciso fazer alguma sub, aí resolvi prestar hemato. Chegou a hora de fazer Chegou o a hora R+, de né? largar os plantões, eu preciso ter alguma especialidade. Tá bom. E aí, quando que você efetivamente começou a estudar para o R+? Como foi seu ano passado? Assim, eu acho que, claro, a gente tem que levar em consideração que eu estava num ambiente acadêmico, então isso sempre, nesses últimos anos, me favoreceu a estar em contato com artigo, journal club, essas coisas assim. Então a gente sempre estava em contato com isso, sempre com o hospital universitário, residente. Mas assim, que eu comecei a me preparar para a prova de residência mesmo, isso é muito diferente, porque a prova é um conhecimento que muitas vezes não tem nada a ver com a nossa prática, né? Foi mais ou menos em agosto, setembro do ano passado. Mais ou menos aí uns 3, 4 meses antes da prova. E a sua preparação, então, começou, assim, preparação para a prova, né? Tudo bem que esses anos de preceptoria te ajudaram Sim. muito, mas a preparação efetiva para a prova foi com o HIT de R+, Clínica Isso. Médica. Aí eu comecei a falar, não, preciso fazer algum cursinho. Aí eu achei a opção do HIT, assim, muito boa. A proposta, assim, de realmente focar no que realmente é mais prevalente, né? Comprei essa ideia, segui o HIT à risca e deu muito certo. E era exatamente o que eu pensava, assim. Realmente foi uma preparação nos últimos 3, 4 meses mesmo, focado para a prova, usando tudo que tem direito do HIT, mas foi isso. Tá. Como que você organizava a sua semana? Então, você começou a estudar em agosto, você priorizava as aulas, você viu todas as aulas? Sim, acho que assim, diferente talvez do extensivo que seja mais extensa, o Uhum. HIT ele te possibilita, de uma maneira mais amena, você ficar em dia com o cronograma. Isso é uma coisa que me deixava bem mais tranquilo. É. Então, assim, sim, eu vi todas as aulas do HIT, eu tinha um cronograma semanal de realmente ver todas as aulas daquela semana. Então, assim, eu realmente fazia primeiro o pré-teste, né? Que isso ajudava bastante já, porque aquele pré-teste que você já não foi bem, você já assiste a aula com outros olhos, falando, meu, eu não sei nada disso. Eu lembro, sei lá, os de endócrino, de reumato, eu falava, meu Deus, não sei nada disso. Você já vê a aula com muito mais ligado, então isso é interessante para você saber onde você está naquele conteúdo, né? E aí fazia sempre o conteúdo semanal. Claro, às vezes a gente acabava atrasando, né? Sim. Mas sempre tentava não deixar atrasar mais do que 2, 3 semanas, né? Então sempre começava assim com essa parte teórica, pré-teste, videoaula, e aí depois sempre já ia complementando com aqueles assuntos no KeyBank, então montava mini simulados daqueles assuntos, sempre focando nas instituições que eu tinha preferência de fazer prova, e também como já estava perto da prova, já estava rolando em paralelo, fazendo prova na íntegra, que a gente pode falar mais disso depois também. Tá. Vamos lá, acho que é isso. E aí, das aulas, você assistiu tudo? Tudo. Tudo, não deixou nada Tudo. para Não trás? deixei nenhuma aula para Tá. trás, mas assim, acabava assistindo 2x a velocidade, Uhum. confesso, mas assim, pro HIT, né, era viável, acho que gastando aí talvez umas 2 horas por semana no 2x dava para você ver Você todas as conseguia se aulas, organizar. né? Mas eu acho que a grande sacada é que eu vejo isso um erro assim comum, que eu acho que é legal falar. Muita gente, sei lá, tem uma aula de meia hora, e aí fica parando a aula a cada momento para, por exemplo, anotar e tudo. Assim, cada um tem seu jeito de estudar, né? Mas assim, na minha experiência, eu tentava fazer essas aulas de uma maneira bem rápida e às vezes eles mandavam um PDF, né? Vocês mandam um PDF de Isso, a resumo, ficha eu já ia resumo. meio que grifando na ficha resumo, não escrevia nada do zero, ia criando às vezes um pouco de flashcard, que é uma estratégia que eu usei bastante também, de coisas que eu já pensava que eu ia esquecer, Uhum. e ia tocando as aulas. Então, durante a aula, você já ia Já fazendo ia, já flashcard? ia. Eu via assim, eu abria Tá. no computador metade da tela a aula, metade da tela o texto e um pedacinho, um campo de flashcard, porque Tá. coisas que eu já via, e eu falava, isso aqui eu vou esquecer. Eu já colocava. Porque tem coisas que às vezes a gente sabe, mas são muito específicas, né? Então, sei lá, principalmente muita coisa de endócrino, de reumato. Sim. Ah, quando que eu vou fazer uma PAF no nódulo tireoidiano? Meu, sei lá, nunca fiz isso. Sim. Então, assim, são coisas que eu já sabia. Eu falava, meu, eu vou esquecer isso. Então, eu já criava já isso. Uhum. Agora, coisas que eu já estava seguro, eu nem anotava.
para a aula fluir rápido, né? Você ia acompanhando a aula, ficha resumo, às Isso, vezes fazia alguma anotação se tivesse alguma coisa muito importante isso. e E flashcard. seguia. Tá. Salvo uma aula ou outra que eu ia muito mal no pré-teste, e era uma aula que às vezes estava verdinho, né, que é um grau de importância, de relevância, de prevalência alto. Às vezes eu falava, não, isso aqui eu preciso entender melhor. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, vasculite. É um tema que é difícil, ele é muito específico, ele cai muito nas provas da escola e da USP São Paulo. Aí eu parei e, além da aula, eu complementei, assim, lendo um pouco de livro-texto, up-to-date, enfim, complementei um pouco para entender o que eu estava vendo, né? Isso é uma coisa importante. Não adianta nada também se você passar por uma aula e você não entender do que está sendo falado. E, às vezes, alguma aula, quando você está muito cru no conhecimento, você precisa, às vezes, parar, pensar com mais calma. Aí eu vi aula num X, anotava bonitinho, tudo. Mas a grande maioria eu já tentava passar rápido, né? Acho que isso que você falou é muito importante, porque tem os dois caminhos. O aluno que vai assistir a aula e vai pausar a cada 5 minutos para anotar e rever, e anota, e rever, e anota, e rever, e aí ele nunca termina essa aula. Isso é ruim. E tem o aluno que quer ticar a aula, né? Então, tipo assim, ele vai assistir aos trancos e barrancos para falar, tá vista essa aula. Os dois caminhos não funcionam, né? Eu acho que o pré-teste, ele foi criado justamente para ser uma forma de você, antes de assistir a aula, perceber, cara, esse tema não tá legal, assim, vou ter que assistir exatamente o que você falou. Com mais calma. Exato, vou ter que focar. Essa estratégia de já construir o flashcard também é muito legal, porque você já pega os temas que você acha que estão mais difíceis, pelo pré-teste você percebeu que realmente está difícil, e essas classificações, coisas que são mais difíceis de memorizar, você já cria na hora da aula. Exatamente. Isso é excelente. Em relação ao número de questões, você sabe mais ou menos quantas questões você fazia por semana? Olha, assim, difícil de falar por semana, porque às vezes quando eu tinha, por exemplo, aulas mais densas, ou tinha mais plantão, né, porque eu estava trabalhando fora, sobrava menos tempo da semana para fazer questão. Geralmente, quando cada semana que rodava do HIT, eu focava primeiro em dar conta das aulas. Geralmente lá para quarta, quinta-feira eu conseguia terminar as aulas, e aí sexta, sábado e domingo era o momento de focar mais em questão. Mas eu estava fazendo questão todo dia do que sobrava. Porque é legal também você estar sempre diluindo um pouco de questão todo dia, um pouco de revisão todo dia, um pouco de conteúdo novo todo dia. A cabeça funciona bem assim, né? Exato. A gente não precisa ficar todo dia, hoje eu só vou aprender coisa nova, hoje eu só vou revisar. Isso eu acho que não é legal. Mas acabou dando, ao longo desses 4 meses, eu estava puxando lá na estatística do QB, que eu fiquei curioso, mais ou menos 5.000 questões. Fiz bastante, então. Se a gente for pensar que foram 4 meses a sua preparação. Bastante questão. Essa é uma dica que eu acho que é bem legal passar, que foi, inclusive, assim, um colega meu que me ensinou a estudar, que ele teve a maior nota do Step 1, que é uma prova super... Enfim, ele falou, é o seguinte, isso há anos atrás, e é um princípio que eu acho que é legal. Quando a gente está se preparando para uma prova, a gente deve gastar, em média, 20% a 30% do nosso tempo em aprender as coisas. Então, a videoaula, coisas novas, é 20% a 30%. Os outros 80%, 70% é revisão e questão. Então, assim, essa proporção, ela é independente do jeito que você escolha estudar, mas a nossa cabeça funciona assim. Então, assim, tem que ser 30%, 40% do tempo de revisão, e aí pode ser revisão com flashcard, enfim, como você quiser, e 30%, 40% do tempo de questão. Um erro comum, às vezes eu vejo muita gente gastando muito tempo em aula. Material didático, exatamente. Né? Então, isso é uma coisa... O Medicoff foi criado pensando na preparação dos Estados Unidos, né? A Ótimo. metodologia foi construída exatamente Por isso pensando que o HIT funciona super bem. Exatamente. Então, eu acho que para os alunos que estão começando esse ano, é muito importante entender que a aula é importante, ela faz parte da sua preparação, mas não é só aula, né? Porque senão você fica no cronograma, toda semana tem aula nova. Se você for ficar só preso nisso, não vai ser o suficiente, né? É importante, mas não é o mais importante e nem a única coisa que você tem que fazer. E outra coisa, quando você preparava lá, organizava os testes daquela aula, você assistia quanto tempo depois de ter assistido a aula? Você fazia os testes quanto tempo depois de ter assistido Geralmente, a aula? mais ou menos uma semana depois. Uma semana depois. Que é um tempo interessante, né? Pensando da curva de esquecimento, como que a gente grava as informações, uma semana depois é um tempo interessante para você estar revisitando, né? Isso, a gente sempre fala isso. Então, o ideal é pelo menos 48 horas, né? Não adianta assistir a aula e direto fazer as questões, porque aí não vai valer, né? Não valeu o que você acertou ou errou. Exato. Tá. Em relação às provas na íntegra, Pedro, quando que você começou a fazer? Eu acho isso muito importante, né? Porque uma coisa é você fazer questão, outra coisa é você fazer, né, uma prova na íntegra. E assim, eu acho interessante a gente começar a fazer uns 3, 4 meses antes da prova, que no meu caso foi logo quando eu comecei, né? Deu certinho. Exatamente. Mas para quem estiver fazendo extensivo, aí acho interessante, assim, você fazer nos últimos 5 a 7 anos das instituições que você quer, né? Mais longe do que isso, mudou muita coisa de conteúdo e o estilo da prova também mudou muito.
mas principalmente, assim, fazer os últimos 5 anos e dar muita atenção para os últimos 2, 3 anos. Porque é impressionante a quantidade de Repete questão que muito. repete, assim. E uma coisa assim, não é que muitas vezes não vai repetir a questão exatamente, Mas mas é o repete o raciocínio, assunto. o Então, por assunto. exemplo, prova da Unifesp do ano retrasado, caiu uma questão de SAF numa gestante como que anticoagula. Aí depois, assim, no ano passado, vai lá e cai uma questão SAF como anticoagula num outro contexto um pouquinho diferente, mas você vê que a ideia, o É a conteúdo é sempre o mesma. mesmo. Então você tem que estar mais afiado e você vai sacando quais são os conteúdos que cada universidade gosta de cobrar e você vai se Sim. fortalecendo nisso. É uma coisa bem interessante, assim. Saber entender a banca, eu acho que é uma sacada muito importante, porque senão você estuda tudo de tudo e acha que vai ser cobrado tudo de tudo, em Não tem todas as como, instituições. E não é. não tem como. Cada prova, cada Sim, banca tem um estilo, tem. Não adianta, né? A sim. maioria dos lugares são os chefes que fazem, né? Eles têm um Então estilo depende deles. exatamente. E eu acho que isso traz uma outra coisa importante, que é assim, que é uma escolha muito difícil. Então, assim, ela é perigosa, tem que fazer com muita atenção, que é o que eu vou aceitar não saber. Eu vou dar um exemplo. Na prova da USP São Paulo, todo ano são 120 questões. Cai uma ou duas questões de medicina baseada em evidência, Uhum. pesada, assim, difícil. Questão assim que cobra conceito de estatística profundo, que eu não tenho esse conhecimento, não tinha. E eu olhei e falei, meu, faltam 3 meses, eu vou gastar 2 semanas igual um louco para aprender isso, eu não vou aprender isso. Tem E aí coisas que vão cair mais. você assume esse erro. Aí, por exemplo, na USP Ribeirão, cai muito, por exemplo, hanseníase muito aprofundado, com biópsia e tal, e só cai lá. Eu falei, gente, eu não tenho como aprender isso nesse tempo. Você escolhe. E aí, assim, tanto que eu perdi questão, me prejudicou, eu quase não passei nessas duas, mas eu consegui compensar com as outras coisas. Mas eu acho que, assim, brincadeiras assim à parte, é muito importante a gente também ter uma consciência de que é impossível você saber tudo de tudo. Sim. E aí eu acho que a grande valia para mim do HIT foi os professores nas aulas direcionarem muito isso para a gente, né? Por exemplo, ele está lançando um novo tratamento com anticorpo monoclonal para profilaxia de migrânia. Meu, super especialista, mas está na moda. Tem chance de cair. Então os professores do HIT falavam, meu, vê isso porque tem chance de cair. E foi lá, caiu. Uma coisa que eu jamais estudaria e que se eu tivesse eu sozinho escolhendo o que deixar de lado, com certeza eu deixaria de lado. Mas aí a gente viu que isso caía. A gente vai lá e se prepara. Mas é uma coisa muito importante a gente ter essa consciência de que ninguém vai conseguir estudar tudo de tudo e você, às vezes, também ficar perdendo muito tempo com uma coisa que você não sabe é ruim. Só cuidado que se você também começa a aceitar, isso aqui eu não vou saber, isso aqui eu não vou saber, isso aqui, também fica Perigoso. perigoso. Por isso que eu Mas trouxe como você isso. começou sua preparação já nos 45, né? Você Tipo tinha que assim, você fazer sabia que isso. você tinha pouco tempo, Sim, acho que você fez uma escolha sim, racional. Tipo, é melhor eu acertar exato. todas as fáceis, né? Não deixar as fáceis para trás. Sim, Essa daí, se eu acertar chutando, beleza. Se eu segue, errar, é isso. ok. Até Então, porque são questões que a maioria das pessoas vai também vão errar. errar, Sim, né? Então, exatamente. assim. Eu acho que essa é uma ideia mais para quando a gente está falando agora no começo do ano letivo, né? Então tá todo mundo Isso. ainda com bastante tempo, mas quanto mais a gente vai chegando perto da prova, acho que essa ideia vai ficando mais verdadeira. É. Talvez no começo você tenha tempo para não, Sim. né, dar uma lapidada em tudo. Mais perto da prova, você vai ter que fazer essa escolha, principalmente a partir do segundo semestre. Isso é muito importante. Assim, isso é uma coisa que me ajudou e Priorizar, né? priorizar. Aprender a priorizar. Mas uma coisa que foi muito legal foi que o HIT me ajudou coisas que talvez eu não priorizaria, os professores falavam, meu, prioriza isso. Vai ter E chance para fato, você. sim, impressionante, aparecia mesmo na E isso prova. acontece justamente porque quando você tem aula com um especialista, é a pessoa que está lá dentro daquela área. Então, se tiver uma atualização, Ele vai saber. ele vai saber, Sim, entendeu? Tipo, sim, ele sabe o que está sendo conversado dentro da sim, sua especialidade. sim. E quem constrói essas questões são os especialistas. Exato. Então, assim, E você está eles adoram falando fazer com questão que quem. está na moda, para todo mundo falar, nossa, caiu uma questão de Exato. monoclonal, de migrânia, que legal. Pega assim, até para fugir um pouco Uhum. do classicão, né? Sim, Exato, eu acho que essa visão do especialista sim, não adianta, né? É de quem está atuando sim, na área e sabe o que tem de novidade, o que tem, o que está sendo falado sim, dentro da com certeza. especialidade. Sim. Vamos voltar um pouquinho nas provas na íntegra. Tá. Você lembra quantas você fazia? Como Então, era a sua como eu estava te falando, foi realização? mais ou menos os últimos 5 anos, né? Eu prestei Tá, 5 instituições, então foram mais ou menos 25 provas na íntegra, tá. e eu estava fazendo mais ou menos 2 por semana, né? Então, que deu mais ou menos 24 semanas, 24 provas, desculpa, 12 semanas fazendo 2 por semana. Tá. Então, eu fazia geralmente, assim, sem grandes coisas do tipo assim, ah, não, eu vou me trancar no quarto e fingir que é a prova, mas assim, desligava o celular e realmente tentava fazer da questão 1 à A questão 100, a X, porque 50. assim, falando para a prova de R+, né? A prova do Einstein, da Unifesp, USP Ribeirão e Unicamp não são provas muito longas. A da USP Ribeirão, na verdade, já é mais ou menos. Mas, por exemplo, a prova da USP São Paulo é É longa. longa. São 120 questões. Então, assim, o quesito cansaço pesa.
né? O Sim, quesito tempo sim. pesa. Nas outras, talvez não tanto, mas são 120 questões, assim, você sai moído. Então, é bom você já ir treinando isso, né? Para, às vezes, não cometer um erro de tempo, você também tem uma noção de quanto tempo você está gastando. De Lembrar que, atenção, de atenção, lembrar que no dia da prova você tem que considerar um tempo a mais para pôr no gabarito, para ir no banheiro, esse tipo de coisa. Às vezes atrasa alguma coisa, você se distrai ali, você está mais nervoso. Então, a prova na íntegra é muito importante por isso. E, na verdade, assim, eu acho que talvez 20% do que eu acertei é de prova na íntegra, porque se repete muito, como eu já falei para vocês, assim, é impressionante, repete quase a questão igual. Porque, na verdade, geralmente são os mesmos docentes que fazem todo ano. Então, eles perguntam o que ele mais gosta, geralmente tem a ver com a tese de doutorado dele, enfim, sei lá, e eles gostam de perguntar sempre as mesmas E coisas, os bancos né? de questões deles não são infinitos também, Sim, né? Então, assim, eles já exatamente. têm lá Com certeza. um leque de Exato. questões e eles vão, né? Mas, assim, toda a prova, falando assim, USP, Unifesp, tiveram questões, assim, 2 ou 3 questões iguais. Que, assim, mudou a idade do paciente, mas, assim, o conceito era idêntico. Então, assim, principalmente os últimos 2, 3 anos de todo lugar que você vai prestar, você precisa ter na ponta da língua tudo que cai. Exato. Assim, e precisa ir atrás e fazer, enfim, né? Essa repetição te faz entender como que a banca pensa. Exatamente. Dentro do ano passado, a gente lançou um produto que era o Hit Target, que Tá. foi o HIT selecionado de acordo com qual instituição você ia prestar. Legal. Porque a gente tem essas estatísticas do que cai mais em Sim. cada lugar, e foi um produto muito bom, porque realmente, assim, ele já te dava a leitura daquela banca. Ó, Sim. você tá começando agora, pouco tempo, foca nisso. Você vai prestar tal lugar? Então, Vai beleza, nisso. foca nisso. Eu tive também contato com o revisão de véspera, né? E isso ajudou bastante, que era mais ou menos essa mesma ideia, né? E é legal que o revisão de véspera ele tem um formato muito leve, porque assim, quando tá chegando perto da prova, você já tá de saco Cansado. cheio. Então, assim, é muito legal que ele tem um formato mais leve, muda até um pouco os professores, então muda um pouco aquela rotina. Então eu gostei bastante, porque você tá cansado, mas também fica meio culpado, pô, não vou estudar nada, a prova semana que vem, o que eu vou fazer esse final de semana antes da prova? E você tá naquela noia, então até tem um efeito psicológico de você dar uma camada, falar, tô estudando um pouco, e bem direcionado no que cair, assim. Mas isso é uma coisa que você tem que conhecer muito o estilo da banca, o estilo de questão da banca, a pegada, assim. Vou dar um exemplo, assim, só para vocês terem ideia. Então, por exemplo, sei lá, as questões de intensiva na USP de São Paulo caem muito, né? O pensamento da intensiva da USP de São Paulo sempre é ser muito não invasivo. Então, geralmente, a resposta é: vamos estubar precoce, vamos tentar não entubar, vamos tentar desmamar a sedação. Então, assim, você começa a entender um pouco o estilo, né, da instituição. Isso ajuda muito, né? Você vê o estilo que eles cobram, né? Isso é bem interessante, bem legal. Sim, com certeza. Eu acho que quando você já está dentro da instituição, você tem essa visão, Sim. né? Quando você não está, é só fazendo prova mesmo, Sim. né? E aí realmente dá para pensar, você compara os anos anteriores, você começa a saber quem que fez cada questão. Sim, você começa a ver, isso, exatamente, você né? começa a sacar, é muito legal isso, sim. Tá. Vamos voltar um pouquinho nos seus flashcards. Tá. Quanto tempo por dia você dedicava? Você revisava todo dia com flashcard? Sim, eu usava flashcard, assim, né, com o aplicativo de repetição espaçada. Os seus mesmo, né? Os Você meus construía. mesmos. E assim, eu já criava esses flashcards focados para o que eu não sabia. Então, por exemplo, eu dava muito plantão de UTI e emergência. Então, são conteúdos que, apesar de cair muito, quando eu estava trabalhando, eu tinha já na cabeça. Então, eu criei muito pouco flashcard disso, por exemplo. E eu criava muito flashcard, por exemplo, de medicina ambulatorial, geriatria, endócrino, reumato, que são matérias que eu não tinha tanto contato. Eu fazia, em média, 20 a 30 novos flashcards por dia, e isso vinha junto, geralmente, umas 100, 150 revisões por dia. Então, eu acabava dando aí uns 200 flashcards por dia. Que dava um tempo de meia hora, 40 minutos por dia. Tá. E assim, todo dia? Todo dia. Assim, faça chuva, faça sol, final de semana, feriado, assim, enfim. Uma outra coisa interessante, falando disso de rotina de estudo, né? Você também ir tendo uma noção de quanto é o seu alvo. Então, por exemplo, eu quero passar em tal especialidade em tal lugar. Quanto que é a nota de corte, mais ou menos. E conforme vão tendo os simulados, como que você está indo. Então, por exemplo, a prova da USP Ribeirão e da Unicamp foram um pouco antes, né? Lá, acho que final de outubro, começo de novembro, não lembro exatamente. Eu tinha uma viagem de família de uma semana que eu falei assim, eu vou tirar uma semana off. Só que assim, tava chegando perto da viagem e eu não tava com nota no simulado suficiente. Estudei na viagem. Assim, você tem que também fazer uma escolha, você tem que ir tateando, né? E aí, conforme tava mais próximo, que aí eu comecei a ter um pouquinho de folga com os percentuais, eu falei, não, tá bom, posso tirar hoje um diazinho sem fazer flashcard, mas tem que ser muito tranquilo, assim, em relação a isso, porque o segredo da revisão é a constância, né? Nosso cérebro funciona assim. Se você quer decorar muita coisa, você precisa fazer todo dia, assim, todo dia. Não tem esse negócio de pausar, infelizmente, sabe? Eu sempre falo isso, que a constância não é fazer exatamente a mesma coisa na mesma quantidade todo dia, mas é
fazer todo dia. Sim, Tipo assim, precisa ter isso. claro que tem dias que você tá melhor, mais Com disposto, certeza. tem dias que, mas você não deixou de fazer, Sim. você fez. Sim. Então acho que é isso, você não Sim. deixou de viajar, mas você estudou na viagem, Sim. né? Escolhas foram Foi feitas, você triste, chegou mas no sim, meio do caminho, sim, tudo sim. bem. Então é isso. Mas é uma fase, né? Todo mundo, a gente tem que abrir mão de muitas coisas para a prova. Exato. Assim, também não podemos abrir mão de tudo, né? Porque a vida é muito mais do que a prova. Sim. Mas, assim, a gente também tem esse senso de, não tá sendo... Minhas estatísticas no começo não estavam tão legais. Preciso apertar um pouco. Ah, começou a subir. Tá bom, posso ficar um pouco mais tranquilo. E você vai tateando isso, né? Você tem esse feedback e o aplicativo te dá todas essas estatísticas, né? De questão de acerto nos simulados. Isso é muito importante, assim. Sim. Pedro, vamos voltar um pouquinho. Eu queria que você me contasse como foi sua preparação do R1. Nossa, traumática, hein? Momentos difíceis. Sim, nossa. E o R1 é mais difícil porque, assim, pô, eu já tinha feito clínica, então já dava uns plantões legais, tava de boa, indo pra praia. Assim, ficar mais um ano sem fazer residência não seria um pesadelo, né? Sim. No R1, meu, você acabou de terminar, você não sabe nada, você vai pegar plantões muitas vezes não tão bons de porta, tal, plantões mais puxados, recém-formado, exatamente. Então, assim, tem uma pressão maior, né, de você precisa passar, né? Enfim. E eu fiz, assim, não sei se foi um erro, mas assim, que foi uma coisa que eu acho que eu poderia ter feito diferente. Eu quis me preparar sozinho. Então eu pegava assim PDF de resumo de cursinho, fazia meus flashcards, então eu sempre fiz muito flashcard. Acho que foi por isso que eu passei, na verdade. Só que assim, eu estudava muita coisa que tinha uma prevalência mínima nas provas, né? Então, exato, eu tava lá, sei lá, por exemplo, eu era interno fazendo flashcard, sei lá, de doença pulmonar intersticial que nem cai na prova, é super difícil, eu gastava 1000 horas e para ter, assim, eu consegui passar onde eu queria, tive um resultado legal, mas assim, eu me esforcei muito. Comecei o R1 exausto. A grande diferença que eu vi da minha preparação pro R+, que aí envolveu o Medcoff, foi que eu fui muito mais direcionado. Então, eu consegui manter um aproveitamento muito legal, só que estudando um rendimento muito melhor. Estudando muito menos tempo, na verdade, né? Sim. Menos tempo, com um aproveitamento muito maior. Então, assim, foi um erro que eu cometi, assim, né? Não tinha essa ideia do quanto era importante o direcionamento de quem realmente estuda como essas provas funcionam, do que cai, do que não cai. Então, foi bem difícil, assim, ir nessa sozinho. Eu acho que teve uma vantagem que eu adquiri conhecimento médico, que foi importante depois para minha residência, porque a prática é muito além da prova, então, assim, eu acho que eu aprendi coisas, isso foi legal, mas foi muito perrengue, não precisava ter sofrido tanto, não. Nossa, gastou energia onde não muito, precisava, né? Muito, mas também, assim, eu acho que nos últimos anos, cada vez mais tem se falado das técnicas de estudo, que é o que a gente já falou um pouco, né? Eu acho que quando a gente prestou R1, não tinha tanto isso bem estabelecido, né? Como que se estuda direito? Qual que é a forma certa de estudar, né? Então, eu acho que nos últimos anos isso está bem estabelecido, que é isso que você falou. Tem que revisar, tem que fazer flashcard, tem que fazer questão, não adianta ficar perdendo tempo com material didático. Exato. Acho que esses caminhos já não estão mais tão escondidos, né? Atualmente o caminho está aí, não é fácil, não é fácil mesmo assim, né? Mas facilita muito. Mas facilita, o problema é que agora cada vez mais pessoas estudam melhor. Então, cada vez mais a prova fica mais competitiva. Então, assim, a gente está subindo aí, né, o tarrafo dessa prova cada vez mais. As notas de corte são, assim, sinistras cada vez mais, assim. Acho que é isso mesmo. Tem mais alguma mensagem que você queira passar? Acho que, assim, essas são as dicas de prova. Uma outra coisa muito importante, eu acho que pessoal, tem que dormir bem, tem que comer bem, façam terapia, sejam felizes, façam, assim, ou coisas fora da medicina. Ninguém vai morrer se não passar. Ficar noiado só atrapalha a sua preparação. E, assim, não tem problema nenhum. Às vezes não é o momento de você passar agora, às vezes nem seria o ideal para sua vida naquele momento fazer a residência, sabe? Eu acho que cria muito uma ideia de que, você não passou na residência, você não é um bom médico, sei lá. Isso não tem sentido nenhum, até porque a gente vê que a prova é muito diferente da prática, né? Isso não te faz mal médico, mas de você também cuidar dessas coisas, né? Você tá com o psicológico e o físico, é uma maratona a prova de residência, né? Então você tem que estar preparado para isso. E é uma maratona que, se você passar, você vai enfrentar outra maratona, exatamente, que é a residência. Só já começou já, tipo, nossa, sim. É difícil, mas eu acho que isso que você falou é muito importante. É importante focar, saber priorizar e estudar, né? Não tem milagre, não tem, às vezes as pessoas querem soluções milagrosas, e não tem. O caminho é esse. É difícil, mas dá certo. E se não der certo também, a vida continua, você vai ter mais um ano, né? E cada vez, acho que é isso que a gente conversou. No R1 você estudou de um jeito, deu certo, podia não ter dado, e a próxima vez que você prestar, você vai fazer diferente. Você já sabe que forma está funcionando melhor. Eu acho que tudo estratégia e direcionamento. Acho que são as duas coisas que te ajudam a aumentar o rendimento de estudo, né?
Exato, essa ideia, né? exatamente. De você estudar 4 horas por dia, sei lá, 6 horas por dia, e isso render muito mais, né? Porque às vezes eu vejo pessoas que estudam muitas horas por dia, mas aquilo não rende, né? Então a Isso. gente tem que otimizar isso, né? Para não perder tempo e ter um aproveitamento melhor, isso é muito importante. Exato, né? já que a matéria, principalmente pro R1, pro R+, é bastante conteúdo, mas é possível, Sim. né? Agora, pro R1 Loucura. é muito conteúdo, É né? tudo, né? É Nossa, tudo de tudo. sim. Então, eu acho que conseguir seguir a metodologia sem surtar nesse meio do caminho é difícil. Por isso que é importante tentar seguir esses degraus que a gente está Sim. falando, né? As aulas, faz pré-teste, aula, tarefa Sim. mínima, provas na íntegra, Sim. flashcards, revisões. E é isso. Tem semana que vai ser melhor, tem semana que vai ser difícil. O negócio é não E assim, qualquer coisa você pode né? rever seu plano. Por exemplo, poxa, eu me planejei para fazer 2 provas da íntegra por semana. Tá sendo muito puxado. Tá, peraí, vou tentar ver se tem alguma coisa que eu possa otimizar de fora. Ah, eu tô fazendo num lugar que tá ruim, tem barulho, tô desconcentrando, tô dormindo mal, tô comendo. Não, peraí, arrumei tudo. Às vezes você pode reformular um pouco o seu plano, mas Sim. a ideia de geralmente 20 a 30% de conteúdo novo com o restante de revisão e questão, esse princípio, acho que essa proporção, ela não foge muito disso. Como vai ser sua revisão? Se você gosta de imprimir a questão e fazer a prova na mão, se você gosta de fazer no computador, se você gosta de fazer ouvindo música dentro da piscina, sei lá, na praia. Enfim, você pode escolher. Já fiz muita prova na praia. Tava na praia, tal, esperando fazer para vir aqui e tal, tranquilo. Como você quiser. Mas essa proporção, acho que ela é uma dica bem interessante de tentar manter, assim, sabe? Que acho que isso é a técnica de estudo que a gente falou, Sim. né? Isso não se tinha bem estabelecido, hoje a gente tem. Então, tem que fazer revisão, tem que fazer flashcards, tem que fazer questão. Sim. Acho que é isso. Muito obrigada pelo convite, de ter participado. Foi um prazer, gente. Valeu, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Medcoff. Valeu. Muito obrigada a todos que estão aí assistindo a gente. A gente se vê nos próximos Papos de Aprovado. Gente, boa sorte, bons estudos. Valeu.